Durante uma expedição de pesca no Ártico, a tripulação de um navio notou algo incomum: um urso polar nadando em sua direção. Sem blocos de gelo por perto, a cena causou inquietação, que aumentou ainda mais quando o urso começou a seguir o barco. Sabendo que ursos polares raramente se aproximam de humanos, a tripulação percebeu que precisava agir. Rapidamente, baixaram uma embarcação de resgate e se prepararam para uma situação imprevisível e potencialmente perigosa. Mesmo cientes dos riscos, sentiam-se mais seguros com a altura do barco, embora o nervosismo fosse evidente. Assim que o bote tocou a água, o urso emitiu um rugido suave, agarrando-se com suas fortes patas ao barco. Felizmente, o material era resistente o suficiente para não ser danificado. Richard, um dos tripulantes, murmurou. Ainda bem que este não fura, arrancando risos nervosos de alguns colegas. O capitão, Reynolds, se aproximou da borda, ficando cara a cara com o urso polar. O animal ergueu-se nas patas traseiras, encarando o capitão Reynolds e a tripulação, antes de soltar outro rugido, mais alto desta vez. Com a testa franzida, Reynolds perguntou: "O que ele está fazendo?" Mas sua tripulação, igualmente fascinada e assustada, permaneceu em silêncio, incapaz de desviar os olhos do urso. O que poderia estar acontecendo com ele? O urso polar, agora emitindo sons mais suaves, parecia cada vez mais agitado à medida que o barco avançava. "Pare o navio", ordenou o capitão Reynolds. A tripulação obedeceu prontamente, e para surpresa de todos, o urso pulou de volta na água, nadando na direção oposta. O comportamento estranho do animal intrigava o capitão, que tinha a sensação de estar deixando escapar algo importante. O urso parou, lançou um olhar para o navio, rugiu novamente e voltou para a balsa, erguendo-se sobre as patas traseiras. "Será que ele está com fome?" Pensou Reynolds, considerando lançar alguns dos peixes que haviam capturado, já que tinham alcançado a cota de pesca. O capitão Reynolds foi até o depósito de peixes, pegou um grande exemplar e voltou para a borda do barco, onde ainda ouvia os sons do urso. No entanto, quando lançou o peixe, o urso apenas olhou de lado, cheirou brevemente e, em vez de comer, voltou a se levantar sobre as patas traseiras, rugindo. Frustrado, o capitão franziu a testa. "Se não está com fome, o que ele quer?" pensou, hesitante em se aproximar mais, ciente dos riscos. O urso então mudou de tática, começando a arranhar o casco do navio com as garras. O som, que começou suave, logo se tornou uma série de pancadas insistentes. O capitão sabia que precisava entender o que o urso estava tentando comunicar. "Steward!" chamou, e um dos tripulantes se aproximou, visivelmente apreensivo, olhando para o urso a poucos metros abaixo. "Sim, capitão, o que devo fazer?" perguntou o tripulante, dividindo a atenção entre o capitão e o urso. "Traga o rádio, ou então fique aqui e observe. Relate qualquer mudança no comportamento dele. Precisamos descobrir o que esse urso quer." Steward, nervoso, gaguejou. Eu vou buscar o rádio, senhor." E correu, sem dar chance ao capitão de reconsiderar a ordem. O capitão Reynolds continuava observando o urso polar, que agora andava inquieto de um lado para o outro, batendo a pata na água. Estaria tentando indicar algo. O capitão não conseguia decifrar. Logo, Steward voltou com o rádio em mãos. Reynolds sabia que, para entender melhor aquela situação, precisaria de ajuda especializada. Ele ligou o rádio e transmitiu: "Aqui é o capitão Reynolds do Amberjack, solicitando assistência urgente para um caso envolvendo um urso polar. Câmbio." Agora só restava esperar que algum navio com cientistas ou especialistas ouvisse o pedido de socorro. A mensagem do capitão Reynolds ecoou pelas ondas de rádio, buscando auxílio para decifrar o comportamento enigmático do urso polar. A bordo do Arctic Explorer, a doutora Morgan captou a transmissão e respondeu prontamente pelo rádio: "Aqui é a doutora Lena Morgan. Pode descrever a aparência e a condição do urso? Ele está ferido ou parece estressado?" O capitão Reynolds, atento aos detalhes, respondeu: "O pelo dele parece saudável, sem ferimentos visíveis. No entanto, suas ações são incomuns. Ele continua se levantando sobre as patas traseiras, rugindo alto e arranhando nosso navio." Ele esperava que suas observações ajudassem os cientistas a entender melhor o comportamento do animal. Após uma breve pausa, a doutora Morgan respondeu: "Entendido, capitão. Estamos a caminho. Chegaremos o mais rápido possível para investigar a situação." Enquanto o Arctic Explorer avançava pelas águas geladas, a tripulação do Amberjack trocava olhares curiosos e ansiosos. "O que será que esse urso está planejando?" perguntou um deles. "Nunca vi nada assim em todos esses anos", comentou outro, ajeitando seu boné. O capitão Reynolds, firme no comando:
olhava para o horizonte gelado, esperando que a chegada do Arctic Explorer trouxesse finalmente as respostas para o mistério à sua frente. Quando o Arctic Explorer finalmente atracou, a doutora Morgan e sua equipe subiram a bordo, carregando câmeras, binóculos e cadernos prontos para documentar o comportamento do urso. A tripulação do Amberjack observava com respeito e curiosidade enquanto os especialistas começavam sua missão. Ao se aproximarem da borda do navio, os cientistas tiveram sua primeira visão clara do urso polar. Ele caminhava inquieto no gelo flutuante próximo, seu pelo branco em contraste nítido com o azul profundo do mar. Em silêncio, os pesquisadores absorveram cada detalhe de sua aparência e movimentos, notando sua agitação e a intensidade em seu olhar. Os cientistas iniciaram suas observações a uma distância segura. A doutora Morgan ergueu os binóculos, estudando atentamente cada movimento do urso. Observem a postura e o contato visual, instruiu a equipe. Eles registravam todos os detalhes, tentando decifrar o comportamento do animal. As ações do urso, embora erráticas, pareciam uma forma de comunicação, mas a mensagem permanecia um mistério. De repente, o urso começou a pular na água e retornar ao gelo repetidamente. Ele está brincando, estressado ou tentando nos dizer algo, murmurou um dos pesquisadores, intrigado com a estranha sequência de movimentos. Essa dança de entrar e sair da água tornava o comportamento do urso ainda mais enigmático, adicionando camadas ao mistério. Equipados com suas ferramentas, os especialistas começaram a registrar cada movimento do urso. A doutora Morgan capturava tudo com uma câmera de vídeo, enquanto a equipe discutia possíveis interpretações. Cada movimento pode ser uma pista importante, observou Morgan, destacando a necessidade de uma análise detalhada. Os cientistas sugeriram que o comportamento do urso poderia ser territorial ou uma resposta às mudanças ambientais, mas nenhuma hipótese explicava completamente suas ações. Logo perceberam que o urso gesticulava repetidamente em direção a uma área específica do mar. Ele continua olhando para lá, comentou um jovem cientista, intrigado com o comportamento. A análise se intensificou, focando nos padrões de movimentos e na direção do olhar do urso. Cada ação deve ter um propósito, ponderou a doutora Morgan enquanto a equipe tentava decifrar a comunicação do animal. A tripulação do Amberjack observava o urso atentamente, intrigada com seus gestos, que pareciam sugerir um objetivo, mas permaneciam um mistério. Os cientistas então identificaram o urso como fêmea, levantando a hipótese de que seus movimentos estariam ligados a instintos maternos. Essa descoberta deu novo foco à equipe, que passou a observar a ursa com mais empatia, considerando a possibilidade de que ela estivesse protegendo ou buscando seus filhotes perdidos. Agora, cada movimento do animal era visto com uma compreensão mais profunda, enquanto os cientistas debatiam como esses instintos poderiam estar influenciando seu comportamento. Diante dessas reflexões, o capitão Reynolds tomou uma decisão: seguir o caminho indicado pela ursa. O Amberjack ajustou seu curso, agora navegando atrás do animal, em uma mudança decisiva de direção. Enquanto avançavam pelas águas geladas, a tensão era quase palpável. A tripulação trocava olhares silenciosos, cada um refletindo sobre o que poderiam encontrar nessa jornada incerta. O Amberjack avançava por águas desconhecidas, guiado pela firmeza da ursa. O mar ao redor parecia mais misterioso, quase inexplorado, e o capitão Reynolds mantinha seus olhos atentos ao horizonte, consciente de que não estavam apenas navegando pelo gelo, mas tentando decifrar um quebra-cabeça que a natureza havia colocado diante deles. A ursa, decidida, continuava a liderar com passos deliberados, reforçando a sensação de que ela os estava conduzindo para algo significativo. De vez em quando, o animal olhava para trás, como se certificasse de que o navio ainda a seguia. Sua presença, ao mesmo tempo majestosa e cheia de mistério, destacava-se contra o vasto e frio cenário do Ártico. Conforme o dia avançava, uma hipótese perturbadora começou a ganhar força entre a equipe. E se seus filhotes tiverem perecido? O pensamento trouxe uma tristeza silenciosa entre os cientistas que refletiam sobre o impacto devastador que uma perda dessas teria sobre a ursa. A ideia, embora especulativa, lançou uma sombra de melancolia sobre o grupo. A plausibilidade do luto da mãe ursa ressoava entre todos, desde os tripulantes até os cientistas, que observavam
observavam o comportamento do animal com uma empatia renovada. Ao se aproximarem de uma área específica, o comportamento da ursa mudou drasticamente. Ela se mostrava mais inquieta, movendo-se de um lado para o outro com urgência, seus rugidos ficando mais frequentes e intensos. A tensão a bordo crescia, à medida que a agitação do animal atraía os olhares atentos de todos. A mudança no comportamento da ursa indicava que eles estavam se aproximando de um local importante, algo com grande significado para o animal. Seus movimentos tornaram-se mais deliberados e focados, como se estivesse guiando-os a um ponto específico na vastidão do gelo. A atmosfera a bordo era de expectativa silenciosa, com cada metro avançado intensificando o mistério que o Ártico parecia esconder. Na cabine, a equipe de cientistas, liderada pela doutora Morgan, analisava mapas e dados, tentando correlacionar o comportamento da ursa com a localização. No convés, a atenção dos tripulantes estava fixada nos gestos repetidos do animal, que frequentemente olhava para um ponto distante na paisagem gelada. "Acho que ela está tentando nos mostrar algo", observou um dos cientistas, notando a insistência no olhar da ursa. Esses gestos forneciam uma pista vital. O animal parecia conduzi-los para além de seu território usual, levantando dúvidas sobre o significado desse desvio. "Por que ela está nos guiando até aqui?", questionou o Capitão Reynolds, observando a paisagem desconhecida. Esse desvio para áreas inexploradas adicionava uma nova camada de mistério à jornada, sugerindo que as intenções da ursa iam além de qualquer comportamento esperado. A bordo do Amberjack, havia um forte senso de unidade à medida que tripulantes e cientistas colaboravam para decifrar as pistas deixadas pelo urso polar. Discussões e teorias eram constantemente compartilhadas, com cada membro contribuindo para desvendar o mistério do caminho que o animal os guiava. Com o navio seguindo as orientações do urso, a antecipação crescia. Cada gesto do animal parecia aproximá-los de uma descoberta, e o ar estava carregado de curiosidade. Peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, até que o climatologista sugeriu uma hipótese crucial. Os filhotes da ursa poderiam estar presos em uma placa de gelo à deriva, separada do bloco principal devido às recentes mudanças ambientais. Essa teoria explicava o comportamento desesperado do urso e intensificava a urgência de suas ações. A ideia de que a ursa buscava ajuda para resgatar seus filhotes ganhava força entre a equipe. Conforme o Amberjack se aproximava da área indicada, o clima a bordo era de pura expectativa. Todos estavam focados no horizonte, esperando por respostas. De repente, um grito ecoou da torre de vigia. "Movimento no gelo à frente!", exclamou o vigia. Através de seus binóculos, a equipe avistou uma placa de gelo à deriva. Havia movimento, embora pequeno e sutil, mas estava lá. Ao focarem melhor com seus binóculos, os olhos dos cientistas se arregalaram com a descoberta emocionante. Os filhotes do urso polar estavam, de fato, na placa de gelo à deriva. Os pequenos ursos pareciam estar presos, confirmando a teoria do climatologista sobre a deriva do gelo. Essa revelação trouxe um profundo senso de validação e urgência. Agora, o comportamento do urso-mãe fazia todo o sentido. Ela havia os guiado até seus filhotes na esperança de salvá-los. Tripulantes e cientistas se reuniram rapidamente para formular um plano de resgate. O tempo era essencial e cada segundo contava. Sob a coordenação da doutora, ideias foram trocadas, com o Capitão Reynolds sugerindo o uso da balsa onde a mãe urso havia subido, permitindo que ela ficasse próxima aos filhotes durante o resgate. Com a balsa posicionada, a ursa assumiu seu lugar, ansiosa e com os olhos fixos nos filhotes. O Amberjack e o Arctic Explorer trabalharam em conjunto, movendo-se com precisão pelas águas geladas até a placa de gelo à deriva. A tarefa era delicada, exigindo extrema cautela para evitar desestabilizar o gelo. Quando finalmente chegaram perto da placa de gelo, uma equipe de resgate foi destacada. Com movimentos suaves e precisos, eles conseguiram alcançar os filhotes. Embora assustados, os pequenos ursos estavam ilesos. Com cuidado, a equipe colocou os filhotes na balsa. Ao ver seus filhotes em segurança, a mãe urso soltou um som que era uma mistura de rugido e suspiro de alívio. Seu comportamento, antes agitado, tornou-se mais calmo. Tripulantes e cientistas observaram com emoção a reunião da família de ursos. Não apenas haviam resolvido o mistério do comportamento da ursa, mas também participado de um resgate bem-sucedido,
fruto da cooperação entre a tripulação, os cientistas e o instinto protetor da mãe urso. Com a família reunida em segurança, a equipe se preparou para guiá-los de volta ao bloco de gelo principal, onde estariam fora de perigo. Enquanto se moviam pelas águas geladas, a cena simbolizava a profunda conexão entre seres humanos e a natureza, lembrando que até os animais mais selvagens podem buscar ajuda em momentos de necessidade. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais momentos emocionantes de conexão com os animais, não se esqueça de se inscrever no canal. Agora imagine uma menina de 5 anos, com o coração apertado, abraçando seu fiel cachorro, diagnosticado com uma doença grave e à beira de ser eutanasiado. Em meio à tensão e ao desespero, o veterinário, sem explicações, o tira rapidamente dos braços da menina e desaparece pelos corredores. As perguntas são inevitáveis. Será que o cão não tem mais salvação? O que o veterinário está prestes a fazer? Será que esta será a despedida final? Quer descobrir o que aconteceu com o cão e sentir toda a atenção dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!